Está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso e Datamares Livestock, de volta à nossa casa, embora a nossa proposta é de trazer conteúdos Brasil afora, né? Nós estamos adotando aí um perfil itinerante, mas é claro que de vez em quando a gente volta aqui para os estúdios da Fornexo aqui em Vitória e a gente traz um episódio para vocês. No episódio de hoje, um craque da agricultura, Geraldo Ferreguetti, ele engenheiro agrônomo, pesquisador. Eu tenho certeza que você que está na agricultura aí, capixaba do Brasil, já ouviu falar ou então já foi assistido e orientado por esse craque. Geraldo, muito bom ter você aqui. Você já estava na minha caderneta há algum tempo, aí juntamos aí junto com o Beto da Provaso, indicando aí para você vir, e nós estamos aqui junto para fazer esse episódio. Muito bom tarde, ter você. Obrigado, também é uma satisfação muito grande voltar, né, a gravar junto com você, que gravamos bastante há muito tempo, 2003, por aí. Iniciando na Calimã ainda, acho que foi. Foi isso aí, foi lá na Calimã, me recordo, foi lá em Linhares, na fazenda. E é muito bom voltar, né, conversar Legal. com você, voltar a falar de agricultura, que é uma coisa que a gente sabe fazer, né? Falar de agricultura, não sabe fazer outra coisa. É isso aí, bacana, que legal. Geraldo, geralmente a gente começa o nosso episódio eu pedindo para você se apresentar para o nosso público. Então, quem é o Geraldo Ferreguetti? Bom, Geraldo Ferreguetti, hoje é um engenheiro agrônomo, né? Tem 40 e poucos anos aí já de formado. Eu sou uma meia raridade, né? Eu, junto com alguns colegas aí, que é engenheiro agrônomo que nasceu na roça. Que legal. Que eu nasci no interior de Colatina, num Capixaba mesmo. Numa fazenda lá chamada Fazenda Ferreguetti, né? Olha só. E lá que comecei, né? Conviver com café, não tinha convivência com mamão. Meu avô, né, contribuiu muito pelas curiosidades que ele tinha. E aquilo tudo, todas as curiosidades dele viraram curiosidades minhas. Aí viemos para Linhares, aí tive a oportunidade de fazer um curso de agronomia e me tornei agrônomo. Que legal, que bacana. Sempre atuou na agricultura. Na agricultura. Lógico, eu formei nos idos de 81, já tem bastante tempo. E fui trabalhar inicialmente com cana-de-açúcar. Eu trabalhei por volta de 8 a 10 anos na LASA. Logo que eu formei, eu fui para o Ceará fazer especialização em irrigação e drenagem. Olha, bacana. E aí, quando eu saí de lá, eu fui contratado pela LASA para trabalhar no projeto de fertirrigação deles. Que a ideia era transformar usina de cana em Linhares. Certo. Eles já tinham as unidades para distribuir a vinhaça, que é aquele caldo, né, que sai da produção do álcool e que usa para fertilizar. Aí eles queriam utilizar essa estrutura que eles já tinham para ampliar e começar a irrigar a cana. Aí fui trabalhar na LASA. Com o próprio resíduo. E com mais água. Certo. Reaplica o resíduo e aproveita essa estrutura na entre safra para aplicar água. Aí trabalhei 10 anos, mais ou menos, na LASA. Aí da LASA é que eu caí nos braços do mamão, que eu fui trabalhar na Calimã Agrícola, onde fiquei por 22 anos. Sim. Trabalhando com mamão. E foi lá que eu te conheci, lá que a gente teve a oportunidade de fazer uma gravação. Eu não posso deixar de agradecer a Calimã pelas oportunidades que me deu de conhecer o mundo, de inclusive durante o período de trabalho eu consegui estudar, fiz um MBA, fiz algumas especializações. Que legal. Então, quer dizer, a Calimã, além de ter grandes amigos, minha casa, meus amigos, foi uma escola muito importante na minha formação profissional. Eu me recordo, aí eu vou voltar lá atrás, eu me recordo que quando nós gravamos nessa época, a Calimã era referência na exportação, né, do mamão. E você estava envolvido em todo o processo na ocasião, não é isso? Exatamente. A Calimã, quando nós começamos a trabalhar na Calimã, ela tinha uma produção relativamente pequena nas fazendas dela em Linhares. E a partir dali, na realidade, a minha ideia de ir para Calimã era já para fazer um projeto de ampliação. A gente já estava trabalhando para abrir o mercado dos Estados Unidos, a Calimã já tinha uma posição consolidada na Europa, e a partir daí as áreas começaram a crescer. E como a gente tinha um objetivo que era o mercado dos Estados Unidos, aí nós ampliamos, primeiro para o Rio Grande do Norte. A ideia é de aproveitar uma logística ali e de estar mais próximo dos Estados Unidos, principalmente no transporte marítimo.
E como isso não se revelou tão vantajoso como imaginávamos, aí nós fomos para Guatemala. Oh. A Calimã, nós chegamos a ter fazendas produzindo mamão e exportando para os Estados Unidos a partir da Guatemala. Então, quer dizer, nesse meu período aí de 22, 23 anos, nós vivemos, assim, talvez os momentos principais da Calimã como exportadora de mamão. Hoje a Calimã está com um pé muito forte no café Conilon, até para aproveitar as áreas que cultivou mamão. E esse processo é até um processo técnico, né? Você tem mamão muito tempo na mesma área, você começa a ter problema. Aí você tem que fazer uma sucessão ali com outra cultura para dar uma reestruturada no solo para depois voltar com o mamão. Então, nesse momento, a Calimã, muito das áreas que tradicionalmente produziam mamão, hoje estão cultivadas com café Conilon. Só que ela vem nesse processo de retirando o café, voltando o mamão. Então, hoje ela está com um pé forte no Conilon. Está fazendo essa... Há muito tempo atrás a gente ouvia dizer a rotação, rotação, né? De culturas, então, no sentido de ter um solo mais equilibrado e mais sustentável. Sim, agora você se dedicou, como você acabou de dizer, a Calimã te permitiu se atualizar, né? E você hoje é um dos grandes pesquisadores, né? A gente, né? Porque aquela história, a velocidade da tecnologia, né, no agro também é muito grande. E assim, sempre a gente tem que buscar fazer alguma coisa melhor para ter mais resultado. Frente às dificuldades, né? Eu costumo dizer que a informação, ela está disponível. Ainda mais hoje, com os adventos de internet, sim, as tecnologias, as possibilidades. Agora você precisa colocar ação nessa informação. Então, você tem que pegar essa informação, você tem que juntar vários resultados de pesquisa, você tem que começar a pegar essas informações e transformar em produto. Eu vou produzir mamão orgânico, então eu preciso de juntar tecnologia e gerar um produto. Então a Calimã me permitiu fazer isso. A Calimã me permitiu conhecer universidades. A Calimã me permitiu ficar 1 ano estudando nos Estados Unidos para poder trabalhar e conhecer melhor o mercado. A Calimã me permitiu fazer um MBA, fazer todo esse tipo, que não é muito comum você fazer isso trabalhando numa empresa privada. Sim. Isso é até possível você fazer trabalhando numa empresa estatal, a empresa do governo que te dá essas possibilidades. Então, eu acho que isso aí contribuiu muito para a minha formação profissional. Nós trabalhamos muito com genética de mamão. A Calimã hoje, talvez, domina um dos maiores programas de melhoramento de genética de mamão do mundo. Olha só que bacana. Talvez o banco de germoplasma que a Calimã tem, o único que tem maior do que ela no Brasil é a Embrapa, mas ninguém tem. Então a Calimã hoje tem assim diversas informações. A Calimã tem parcerias aí com universidades. Eu tenho o privilégio de ter na minha biblioteca mais de 120 teses de mestrado e doutorado, cujos trabalhos de pesquisas que deram origem a essas teses foram feitos dentro da Calimã. Você imagina a quantidade de informação que isso gerou e que hoje, aos poucos, a Calimã até está disponibilizando para o mercado. Mas a Calimã talvez tenha um arsenal de informação de mamão que poucas empresas no mundo têm. Que espetáculo, olha só, cara, que bacana. Agora, como é que hoje está o seu trabalho? Você tem ligação ainda com o grupo, né? Mas você já há algum tempo está carreira solo. Não, com certeza. A ligação hoje é mais sentimental, é mais de amizade. Meu foco profissional hoje é carreira solo. Eu tenho uma empresa hoje, eu trabalho com consultoria, certo? Principalmente na área de mamão. Que eu te falei no início, eu tenho especialização na área de irrigação, também trabalho com alguns projetos na área de irrigação. E hoje trabalho basicamente com consultoria na minha empresa, focado principalmente em agricultura de qualidade, agricultura regenerativa, irrigação eficiente. Eu acho que a gente já está assim, com uma responsabilidade maior do que os profissionais que estão chegando, de poder fazer as coisas de uma maneira mais bem feita e mais sustentável, mais amiga do meio ambiente, mais amiga das pessoas. Esse é o meu principal objetivo hoje. Agora é bacana, o Geraldo vai estar participando de um evento conosco, o Grupo Provaso, nós vamos fazer na região de Janaúba, norte de Minas. O Grupo Provaso tem operação lá e a gente vai estar, já está combinado. Não me recordo a data, se é 16 ou 17. Eu sei que é esse meio de 17, 18, por aí.
nós vamos estar lá e o Geraldo vai estar. Aí nos pediram, o pessoal da Aba Norte nos pediu, né? Ah, não, manda um currículo dele só pra gente compor aqui. Rapaz, ó, eu vi e falei assim, não, eu não vou, deixa eu encaminhar que eles vão entender. É, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas mais assim, conhecedoras desse segmento de mamão. Inclusive, o objetivo lá é justamente falar sobre mamão. Agora, falar sobre a necessidade da utilização de composto orgânico, né? De um composto orgânico, de matéria orgânica em si, na produção do mamão. É por isso que é nossa parceira Provaso que está encabeçando esse dia de palestra lá. Você é um defensor disso aí, né? Totalmente. E eu diria o seguinte, hoje, se você pegar uma análise de solo, pega assim lá do córrego Moacir, onde eu vi, aqueles solos praticamente virgem, e faz uma análise desse solo. Aí as pessoas falam, a pastagem, a lavoura de café vem perdendo produtividade porque o solo perdeu fertilidade. Agora, se você analisar quimicamente, esse solo de hoje é 5 vezes, 6 vezes mais fértil quimicamente. Tem muito mais fósforo, tem muito mais potássio, tem muito mais tudo. Agora, esse solo, a única coisa que esse solo tinha, e tinha muito, era matéria orgânica. Então nós viemos queimando essa matéria orgânica ao longo desses 40, 50 anos aí, e hoje a gente está precisando repor. Certo? Então, construir perfil de solo só é possível com matéria orgânica, e com matéria orgânica de qualidade. Agora, como é que é isso, Geraldo? Me explica. Porque um exemplo, se você tem um solo, muitas vezes você observa pela análise, com os nutrientes, né, níveis de nutrientes maiores. A planta não absorve? Como é que é isso? Não absorve. Explica para mim. É incrível, Fred. Você pega às vezes, você vê isso muito em mamão, que tem um sistema radicular assim, extremamente sensível. Você vê em café conilon também. Você tem um solo por aqui de nutriente. Fósforo acima de 120, potássio 400, cálcio 12. Seria quase que adubo. E você pega a análise foliar, tá tudo faltando. Olha só. O que acontece? Essa estrutura do solo que permite o sistema radicular se expandir, ela só é possível com matéria orgânica. É como se fosse aquele cimento que solda os tijolos que faz a casa. A casa tem lá um monte de tijolo. Você imagina você embolar um monte de tijolo ou pegar um cimento, cimentar esse tijolo e construir uma casa. A habitação é muito mais fácil nessa casa construída. Então o papel da matéria orgânica é exatamente isso. É cimentar esses tijolos no sentido de criar um ambiente que permita os micro-organismos, as raízes, que permita a vida transitar ali dentro desse solo. Se a gente está falando de Janaúba já teve uma história de mamão. É que a turma está voltando agora, voltando, só que porque assim, está naquela, né? O mamão é uma cultura assim, extremamente temperamental, né? Se você trata ela mal, ela reage à altura. Então, se aproveitaram um solo de fertilidade química elevada e descuidaram de outros aspectos de cuidar. Eu estou indo lá fazer essa palestra e acreditando piamente que a Provaso, com a tecnologia que ela tem, talvez das melhores do Brasil, com certeza. Eu não conheço muito no mundo não, mas uma tecnologia de transformar resíduo em matéria orgânica de qualidade, ela com certeza vai contribuir para o mamão retornar para aquela região de uma maneira agora perene, né? Não é aquela que vai cultivar 3, 4 anos e depois para de novo. Eu acho que agora existe essa possibilidade. E, quando eu falo, isso só é possível se você tiver na sua visão aquela necessidade de que matéria orgânica é imprescindível. E hoje nós temos várias opções de matéria orgânica líquida, de matéria orgânica de substâncias úmicas, mas aquela estruturação do solo que permite a planta absorver os nutrientes que estão lá, só é possível com matéria orgânica sólida. Você tem que aplicar no solo no sentido de transformar aquele solo numa esponja, num solo mais fofo, que permita a raiz e buscar os nutrientes, inclusive em profundidade, né? Que ela se torna assim, muito mais resistente a alguns veranicos, que é muito comum na região lá. Isso ocorre mesmo? Um exemplo, uma lavoura que você tem uma boa estrutura de material orgânico, né, nela,
ela aguenta mais essas maluquices de algumas regiões que dá essa seca aí de meses, 3, 4 meses, ano às vezes? Eu já fiz avaliações experimentais de parcelas com matéria orgânica e parcelas sem matéria orgânica. Já chegamos a pesar, que não dá para medir, o sistema radicular das plantas em áreas com matéria orgânica e da área sem matéria orgânica. 5, 6 vezes mais raízes do que onde não tinha matéria orgânica. E raiz é a boca, né, da planta. Sim. A planta não come adubo, ela bebe, né? Ela vai, o adubo diluído na água, ela absorve via sistema radicular. Então você imagina, eu com 5 vezes mais boca aqui, qual que vai absorver mais? Lógico, que a matéria orgânica é o caminho, é a que possibilita o nutriente entrar na planta. É alimentação, né? É alimentação, puxa vida. E talvez o grande exemplo do efeito fundamental da matéria orgânica no solo é a produção do agronegócio brasileiro no Centro-Oeste. O Cerrado é um solo extremamente pobre, um solo biologicamente morto. Olha só. O que transformou esse solo nessa máquina de produzir grão? Plantio direto. E o que é plantio direto? É você matar a planta que está em cima e botar matéria orgânica no solo, de uma forma indireta. Imagina você colocando de forma direta. Os resultados são fantásticos. Então, hoje, o Cerrado brasileiro, se você pegar na faixa de latitude da Terra, o que tem na África, na mesma região do Brasil? É deserto. O que tem na Austrália? O que tem no mundo todo? É mesmo? É deserto. Poxa, já... Pega o mapa mundi e vê onde está assim, a nossa produção de grãos, o que tem na mesma faixa de latitude do mundo. Você vai ver que é tudo deserto. Olha só. Lógico, nós temos um outro amigo fantástico disso aí, que é a floresta amazônica, que é a umidade da Amazônica que desce e faz chover no Centro-Oeste. Mas sempre tivemos chuva. Só foi possível transformar aquilo num celeiro quando botou matéria orgânica no solo. Foi feito de quê? Via plantio direto. Sim. Então, você bota a matéria orgânica de forma indireta. Você mata o capim, você mata a planta que está ali e aquilo vira um resíduo orgânico que vai reestruturar o solo. Você aí está provado, acho que para o mundo todo, a importância da matéria orgânica para os solos tropicais. Agora, já que a gente entrou no assunto de um parceiro nosso, eu vou puxar a sardinha. Você utilizou muito Provaso muito. Inclusive fazendo testes. Não, fizemos muito teste. Talvez eu tenha mais pesquisa em mamão com Provaso que a própria Provaso. Beto, ó, Beto, olha aí. Não vamos deixar esse moço solto não, hein? Inclusive, eu cheguei até a pensar em piratear a Provaso, tá? Vou fazer uma confissão aqui, Beto. De comprar o seu produto para tentar levar as suas bactérias para fazer a nossa compostagem. Porque eu estudava muito isso. Eu sei do trabalho que tem desde o pai do Beto, da família do Beto, de selecionar. Começou lá no avô. De selecionar essas cepas de bactérias, de fungos, para promover essa compostagem de uma maneira de você explorar o máximo, né? Você mineralizar o máximo da matéria orgânica e disponibilizar para a planta. Então, quer dizer, nós fomos assim. Nós fomos produtor de mamão orgânico. A Calimã foi a primeira empresa do mundo a fazer mamão orgânico. E nós usamos muito material da Provaso. Olha só que entendeu? Bacana. Na época, para poder fazer as compostagens e fazer os plantios. Então eu conheço bastante e sei dos resultados que a Provaso traz para os solos, não só para mamão, principalmente para o café conilon, pimenta. A pimenta tem um problema sério de raiz, né? A pimenta precisa ter uma raiz muito saudável, porque o fusário está ali no solo, e entrou na raiz, ele mata a pimenta. Então você precisa ter um sistema radicular ali bem igual uma criancinha, bem cuidado, para poder não ter ferimento e entrar a doença que vai exterminar a pimenta. Então você vê esse mamão é extremamente dependente de matéria orgânica. Existe a lavoura de mamão com matéria orgânica e a lavoura sem. São diferenças de ano-luz ali de qualidade. Mas no café conilon também, você conversa hoje com os grandes consultores do café conilon e eles são unânimes em dizer, realmente café com matéria orgânica é outra coisa.
Porque sempre foi assim, com o advento dos produtos químicos, até os próprios colegas agrônomos ficavam assim meio se sentindo ultrapassados quando recomenda a matéria orgânica. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje a matéria orgânica virou o carro-chefe de qualquer programa de adubação, de qualquer cultura que você imagine. Agora, quando você fala em matéria orgânica, você fala no produto já compostado, né? Porque Exatamente. existe uma confusão, a gente tem batido em cima desse assunto, porque existe matéria orgânica, só que você tem o material cru, que é o esterco, vamos dizer assim, né? O resíduo a partir do esterco, seja bovino, oriundo de granja ou de pecuária, que seja. E você tem um material pronto, um material compostado, como o Provaz é um exemplo. Tem uma diferença de aplicabilidade. Enorme. Você tem diversas diferenças aí que te caracterizam um composto orgânico. E talvez um dos principais dele é você ter um material com a relação carbono-nitrogênio dentro daquilo que a gente considera ideal. Abaixo de 17, 18 aí. Uhum. Certo? Porque aí as bactérias do composto não vão precisar tirar nitrogênio do solo para poder se alimentar. Entendeu? Ela já vai ser estruturada ali. Se você tiver muito carbono, aí não vai ter nitrogênio para ela e a bactéria começa a tirar nitrogênio do solo. Aí você coloca esse composto, em vez dele fazer a planta crescer, a planta amarela. Porque para ele executar o processo de compostagem, num dado momento ele começa a roubar, ele começa a se alimentar do que está ali. Vamos dar exemplo aí de um material que eu já vi usado muito, bagaço de cana. A relação CN do bagaço de cana é 110 para 1. Então você imagina a quantidade de carbono que a bactéria precisa desmanchar para transformar em composto orgânico e quanto que ela vai precisar de nitrogênio. Ela vai pegar esse nitrogênio onde? No solo. Sim. Aí vai fazer falta para a planta. Sim. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é o contrário. Quando você tem um material com relação CN muito baixa, que talvez o grande exemplo é o esterco de galinha. Uhum. Que ele tem uma quantidade grande de nitrogênio, ele dá às vezes até aquele efeito de choque na planta, mas primeiro, principalmente mamão, ele predispõe essa planta a doenças, porque o excesso de nitrogênio torna o tecido assim muito tenro, a entrada de fungo, o próprio raspada do ácaro, a entrada da cigarrinha. Então, quer dizer, e esse composto, ele não composta no solo, esse resíduo de esterco de galinha. Ele apodrece. Você vê que o cheiro dele é mau, que ele tem cheiro de podre. Porque se você tiver uma relação CN muito baixa, aí a bactéria nem vai, que ela não tem interesse ali. Aí o que vai acontecer? Ele não composta, ele apodrece. Então você tem que ter um produto que sofre um processo de compostagem. Você faz uma mistura, você pega uns materiais ricos em carbono, junta com material rico em nitrogênio. O ideal é que essa mistura inicie a compostagem com a relação CN aí entre 35 e 40, que você vai estar no ambiente ideal para a bactéria. Aí você tem aí em 60, 90 dias, ela baixa essa relação CN aí para 15, 16, aí você tem um composto cheiroso. Material orgânico não pode feder igual pronto. Eu conheço empresas que tiveram problema de contaminação, de tanto excesso de mosca que deu na região pelo uso do esterco de galinha de forma incorreta, entendeu? Olha, então você precisa de realmente ter esses cuidados. Sim. E o esterco de galinha às vezes dá esse efeito assim que engana. Ele às vezes dá uma pancada ali de nitrogênio. No primeiro momento, nos primeiros 2, 3 dias, fica vistosa. a planta fica meio esverdeada, mas depois ela perde tudo isso, né, quando a bactéria tem que devolver. Sim. Então, não tenha dúvida. Quando a gente fala de matéria orgânica, nós estamos falando de matéria orgânica compostada, com os níveis de mineralização dos nutrientes dentro daquilo que a planta precisa e, principalmente, com relação CN, que permita a planta absorver tudo que está ali na matéria orgânica sem perder nitrogênio para as bactérias do solo. Então a gente pode dizer que um material compostado, né, colocado no solo, ele vai potencializar uma fertilização química, um mineral que vai depois? Exatamente. Porque primeiro,
hoje, os bioinsumos estão crescendo muito. Se a gente for falar de matéria orgânica e não falar de bioinsumos, Sim. porque a gente teria que chegar lá. Então, hoje, você tem muitos micro-organismos do solo que, às vezes, não vão sobreviver se essa relação CN do solo não estiver dentro daquilo, ou vai esquentar mais, ou vai apodrecer, o micro-organismo não vai. Sim. Então, você tem vários micro-organismos, bacilos subtilis, megatério, vários tipos de pseudomonas. Você tem N micro-organismos aí que vão até junto com o Provasa, sem a própria Provasa saber. Sim. Quer dizer, ela está levando esse monte de parceiro para o produtor e nem está cobrando por isso, está vendendo a matéria orgânica. Então, acho que isso é fundamental. E isso permite você fazer a aplicação de micro-organismo dentro dessa matéria orgânica compostada. Se você usar hoje qualquer outra fonte que não seja uma matéria orgânica estabilizada e compostada, esse micro-organismo não vai se desenvolver bem. Agora, Então, quando você fala em agricultura regenerativa, que você pensa em bioinsumos, você tem que pensar na matéria orgânica de qualidade. tem uma novidade no mercado que é a utilização do biológico. O Provasa desenvolveu um produto novo que está chegando aí. Eu não sei se você já que é o Já ouvi falar. É o Provaso Premium. É Ele já talvez vem uma novidade aí que vai mexer com esse mercado aí, com certeza, porque eu acho que é a primeira empresa de compostagem que está trazendo um fertilizante orgânico com a adição de um biológico que dá um efeito absurdo. Com certeza. Eu achei até que demorou muito. Essas empresas de matéria orgânica não começar, porque é o substrato por micro-organismo desenvolver. Sim. Então hoje existe a possibilidade de você ter esse micro-organismo isolado. Quando a gente, lá atrás, você pegava, a gente chamava, era um complexo de micro-organismos, a gente chamava até de EM, né? Micro-organismos eficientes. Uhum. Agora, hoje não. Hoje você tem as cepas do tricoderma, você tem o bacillus subtilis, você tem algumas outras. Você tem N micro-organismos aí que você já pode colocar junto com a matéria orgânica e aplicar no solo. Sim. E esse Provaso Premium, com certeza, vai ter o diferencial, que é já trazer esses micro-organismos junto. Agora, vamos falar um pouquinho das suas pesquisas. Você comentou num dado momento conosco, comigo, acho que foi quando a gente estava conversando alguma coisa sobre o evento lá de Janaúba. Você conseguiu uma maneira de meio tipo assim, de produzir numa simbiose, né? Com algumas doenças, talvez, com algumas patologias. Na produção do mamão, você conseguiu ajustar alguma coisa? Existe uma pesquisa sua falando sobre isso? Se eu tiver errado, você me corrige. Não, por olha favor. bem, na verdade, porque você não consegue exterminar, né, cara? Porque a gente sabe que existe muito. Hoje você tem problema de fusário, você tem N patologias aí que são praticamente assim, que estão espalhadas aí, que você não tem como erradicar. Você vai erradicar. E você imagina, né? Você tem um fungo aí que está ali há milhões de anos, nós vamos chegar e vamos determinar que vamos erradicar esse fungo. Não existe. Ele está adaptado ali. O que nós temos é criar possibilidades de conviver. Por exemplo, o Nordeste. O Nordeste é aquelas partes mais arenosas do litoral do Rio Grande do Norte, onde a Calimã produziu mamão durante muito tempo, são solos extremamente infestados por nematóides. O nematóide é fácil de ser controlado, desde que você aplique o produto lá nele. Mas como é que você vai aplicar um produto a 10, 15 centímetros para dentro do solo? Então o que você tem que fazer? Bota a matéria orgânica em quantidade. O que a matéria orgânica faz? Ela vai induzir o sistema radicular a se modificar. Então o que a gente imagina? A cada raiz que o nematóide come, a matéria orgânica faz duas. Então, quer dizer, essa briga para poder fazer o sistema radicular crescer, é você, tipo assim, quer dizer, você come uma aí, nematóide, mas eu vou fazendo duas aqui, então a planta não vai sentir. Sim. Cansei de ver, e tenho fotos disso, de plantas de mamão. Você olha esse sistema radicular com várias, aqueles carocinhos típicos do nematóide, mas a planta com 80, 100 frutos. E a planta convivendo tranquilamente com isso. E isso é possível você fazer isso com a pinta preta, é possível você fazer isso com traquinose. Você colocar a planta numa condição de que ela vai, por ela, gerar os anticorpos para conviver
com essas enfermidades. É igual uma criança. Imagina uma criança desnutrida e uma criança sem nutrição. Ela vai adoecer muito mais fácil. Então, a matéria orgânica, talvez, é o principal tempero dessa nutrição que a planta precisa para se proteger dessas mazelas aí. E dessa maneira, você consegue ainda ser produtivo mesmo com essas, Exatamente. com essas dificuldades aí. Para muitas regiões aí, condenava a atividade. Olha, às vezes as pessoas criticam assim, a agricultura usa muito agrotóxico. Ninguém quer usar agrotóxico, agroquímico, defensivos, como seja. Ninguém quer. É problema com seus clientes, mas acima de tudo é muito caro. Sim. Eu diria que o custo de produção do café hoje é 30% a 40% é controle de pragas e doenças. Então a gente está correndo atrás e muito no sentido de reduzir isso aí. Sim. De você ter condições de fazer isso de uma forma natural, sem recorrer a esses produtos, que são indesejáveis para os seus clientes, indesejáveis para vocês, indesejáveis para todo mundo, mas principalmente são muito caros. Ninguém faz porque gosta, faz porque precisa. Você tocou num assunto que muitas vezes as pessoas podem taxar, né, o agro, imaginando que o agro a produção do agro só ocorre por conta de veneno, é o agrotóxico que virou, nunca vi, teve época que virou moda esse nome. Exatamente. Né, agrotóxico, o nome correto eu aprendi que é defensivo. Pô, você usou uma coisa aqui que é fato. São produtos extremamente caros. Caríssimos. Extremamente caros. E qualquer agricultor aí que for inteligente, ele vai fazer o possível para fugir dessa despesa. Exatamente. Que infelizmente é inevitável. Ainda é inevitável. Eu diria hoje, João Fredo, sem medo nenhum, que 90% dos produtores brasileiros usam dessa tecnologia, primeiro por necessidade, e depois usa com muito cuidado. O cafeicultor hoje é um cara extremamente consciente. Bacana, isso é legal. Do patrimônio que ele tem ali, que é o meio ambiente da propriedade dele. Se ele desequilibrar aquilo ali, ele não vai conseguir controlar praga e doença de jeito nenhum. Sim. Certo? Então hoje, eu ressalvo a importância da matéria orgânica. A matéria orgânica é com certeza o combustível principal para toda essa história aí, de você fazer uma agricultura de forma a regenerar o solo. E regenerando o solo, é aquilo que eu falei, a planta vai tirar tudo que ela precisa ali. Ah, sim, surgiu uma condição de clima desfavorável e tal, entrou um ácaro. Aí sim, eu vou usar um produto químico para pontualmente controlar aquele ácaro. Sim. Mas depois voltamos ao normal. Ah, não, eu estou usando biológico, mas deu um desequilíbrio, a população subiu muito, eu não vou conseguir segurar com o biológico. Porque o biológico não está com o objetivo de matar. O objetivo dele é manter a população da praga abaixo do nível do dano econômico. Então, ela estando abaixo aí, ela não me preocupa. Eu tenho isso lá no campo, mas não está me dando prejuízo. Passou desse nível, eu vou lá e puxo ela para baixo, aí boto o biológico para trabalhar. E é aí que a agricultura está crescendo. Está crescendo na soja, está crescendo no milho. Não está só no pequeno produtor, não. Ela está crescendo no mundo a mais de 20% ao ano. Esse ambiente de agricultura voltada para a reestruturação do solo, voltada para refazer os perfis do solo, voltado para aquela saúde da planta. Entendeu? Essa responsabilidade, né? Vários programas aí na internet, nas redes sociais, todo mundo diz, né? Então, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande na produção de alimento, e é fato, tem sim. Você acredita que o agronegócio, o produtor rural, vamos dizer assim, brasileiro em si, ele já tem ciência dessa responsabilidade e principalmente a consciência de buscar essas maneiras de fazer sempre melhor, olhando com muito carinho o meio ambiente? Não tenho dúvida. Eu diria que nós temos, igual você tem em qualquer ambiente, 10, 12% de pessoas de má índole. Mas eu diria que 90% dos produtores brasileiros têm essa consciência. Isso aí você vai ver em tudo aí, todos os locais. Você vai numa favela, 90% da favela é gente boa, gente trabalhadeira. Você tem 10% de bandido ali que acaba
criando uma pecha para aquele ambiente, como se todo mundo fosse gente ruim. É igual na agricultura. Eu diria que você tem aí 10% aí de pessoas que realmente não têm esse pensamento de que o solo é um patrimônio, de que aquilo ali é um patrimônio dele, que vai ficar para o filho, que vai ficar para o neto. Eu diria que 90% dos produtores têm esse pensamento, entendeu? Lógico, existem os momentos de desespero, o cara está ali endividado, a praga está entrando. Então, existe tudo essas situações, mas você coloca isso tudo num bolo, você vai ver que ainda o produtor brasileiro ele é muito preocupado com a sustentabilidade do nosso negócio. E talvez nenhum país do mundo tenha essa história. O Brasil faz essa revolução agrícola no mundo, ocupando o quê? 8% do nosso território. 8%. Isso é verdade. Nós fazemos 2, 3 safras de grãos por ano, tem uma produtividade aí de fruta, de café. A nossa agricultura é disparadamente a melhor e, além de tudo, temos a maior reserva tropical do mundo, temos as maiores áreas de matas. Nós temos, quer dizer, uma situação que nenhum país aí, que até nos critica, chega nem perto. Geraldo, nesses anos aí de pesquisa, o que te impôs mais desafio e o que te trouxe assim mais resultado? Te surpreendeu? Essa pergunta é muito boa. Olha bem, eu vou falar muito do mamão. Que eu vivi exatamente aí dentro do mamão. Sim. O mamão, ele sempre teve problemas assim, tido como insolúveis, né? Que é os problemas das viroses. Eu sempre ouvi que é uma cultura muito delicada. Delicada, tomar cuidado, problemas das pragas e das doenças. Mas talvez assim, o meu maior desafio e que me deu mais felicidade na cultura do mamão foi como nós conseguimos produzir mamão de qualidade, isento do uso de agroquímicos. Nós tivemos a primeira lavoura de mamão do mundo registrada no IBD, no Instituto Biodinâmico, e registrada no IFOAM, que é o Instituto Francês de Agricultura Orgânica. E nós produzimos mamão de altíssima qualidade, lavoura de altíssima produtividade. Então eu consegui provar que é possível fazer isso. Isso talvez foi uma das coisas que mais me deu alegria profissionalmente. É lógico, tivemos alguns avanços, né? Produzimos algumas variedades de mamão aí de altíssima qualidade, desenvolvemos alguns procedimentos aí de pós-colheita, produção de semente, que hoje viraram padrão no mundo do mamão, mas sem sombra de dúvida, fazer essa roça dentro daquilo que eu considero extremamente respeitoso com a humanidade, com a natureza, foi o que me deu mais felicidade. E olha que não é por nada, né? Com esse mundo, esses ambientes que de certa forma com o tempo foram se contaminando assim, né? Não sei se seria o jeito de falar, mas você conseguir fazer isso aí, tem que realmente tirar o chapéu e bater nós tivemos. Tem quanto tempo isso? Foi 2007, 2008. Olha, que legal. E de lá para cá, várias outras empresas, e a própria Calimã até hoje, né, continua seguindo esse caminho. Isso virou exemplo para o mundo do mamão, né? Eu recebo informações de pessoas no Amazonas, no Ceará, no Mato Grosso, na Bahia, no próprio Espírito Santo, produzindo mamão hoje de forma extremamente segura, né, com relação ao uso indevido de insumos, principalmente defensivos agrícolas. Parabéns. Você comentou uma coisa, o mamão em si, ele é uma cultura bem tropical. O Brasil se desponta como... O Brasil é o maior produtor, não? Olha, o Brasil hoje, da América do Sul sim, mas o México, acho que a produção do México é maior do que a do Brasil hoje. O México. O Brasil hoje deve estar na faixa aí de 1.600.000 toneladas de mamão. O México deve estar perto aí de 2 milhões de toneladas de mamão. Aí nós temos a Nigéria, a Índia, mas aqui na nossa região, o Brasil e o México são os dois maiores produtores. Tivemos algumas experiências de mamão no Equador, na Colômbia, mas coisas bem pequenas. Certo. Quando a gente fala assim, as variedades mais consumidas, vamos pelas curiosidades um pouco aí, vai. Hoje, a Calimã desenvolveu algumas variedades que se tornaram assim emblemáticas do mamão. O Golden,
o THB, o Calimosa, o T2, são variedades que foram desenvolvidas. Mas talvez o grande exemplo de longevidade, de variedade longeva, é o Tainung. Eu ouvia falar muito do tal do papaya. Papaya todos são, né? Você tem o cálica papaya, que é o mamão. O pequenininho, que é aquele mamão pequeno, de 600, 700 gramas, ele virou, se chamou papaya, mas cálica papaya, todo mamão é. Aquele pequeno é um mamão que a gente chama de mamão fenotipicamente do grupo solo. E os maiores, mamão acima de 1 quilo, que é mamão do grupo Formosa. A gente chega muitas vezes nas feiras da vida, né? Vê aquele pequenininho tradicionalmente bujudinho, assim, parece um coraçãozinho. Esse é o papaya tradicional. Nada, não sabe nem o que tá falando. Tudo é papaya. Então, que bacana. Esse Tainung, que é uma variedade importada de Fengshan, uma estação experimental da China, mas China popular, não é a China ilha lá. Sim. Que é plantado no mundo todo, né? Olha só. E um outro exemplo de um material que é muito plantado é o Sunrise Solo, que é um material desenvolvido no Havaí, que veio para cá. E como tratam-se, quer dizer, no caso, como o solo é um material variedade, você vai usando a própria semente do seu plantio. Então hoje no Brasil a gente já tem vários materiais derivados desse mamão que veio do Havaí. Agora o Tainung não, o Tainung é híbrido. Então os filhos da planta não dão igual a mãe. Então você tem que estar sempre comprando a semente. E essa semente deve valer hoje aí de 30 a 35 mil reais o quilo. Você imagina aí que você gasta aí 150, 200 gramas de semente para fazer 1 hectare, nós estamos falando aí de 6, 7 mil reais de semente por hectare, que nós temos que trazer. Hoje, grande parte dessa semente vem de lá. Lógico, a Calimã trabalhou com alguns materiais, a Embrapa hoje está desenvolvendo alguns materiais. Eu creio que em breve a gente se desliga desse cordão umbilical e a gente já tem as nossas variedades aqui. Quando a gente fala assim, o que dá mais... Tem algumas que dá mais produtividade, tem umas que dá mais sabor, tem umas que tem mais mercado. Como é que é isso aí? Não, existe umas mais bonitas. Porque eu sei que até hoje você está envolvido com questões de exportação lá com o pessoal da Calimã. Então vamos lá. Existe uma variedade, o Gold e o THB, que é uma variedade da casca um pouco mais clara. A gente chama de verde cana. Que é super bonito. Sim. A dona de casa se encanta. Mas na hora de comer ele não é tão saboroso. Aí você pega os materiais de casca verde, o Sunrise. Hoje tem um derivado do Sunrise que chama Aliança, que são variedades de casca verde que são extremamente doces. Olha só. São de Brix aí, que ele tem teor de açúcar acima de 14, enquanto o outro que a gente estava falando de 10, 12. E esses materiais grandes, também ele não tem essa doçura que tem no pequeno. Ele tem talvez um sabor aí intermediário entre o pouco e o muito. Então hoje, tipo assim, aquele mamão de você comer e se encantar seria hoje no mercado interior Aliança. Sim. Que é aquela polpa vermelha. Sim. Docinho. E aquela chega escorre, né? Chega é um negócio absurdamente saboroso. Sim, verdade. Bacana. E assim, mercados, preço, assim, tem alguns que produzem mais, tem mercados que vão mais para a Europa, vai mais para os Estados Unidos. A fruta grande é uma fruta mais aceita no mercado americano. O europeu está começando a aceitar agora. E o brasileiro também, ele não tinha muito hábito de comer fruta grande, que ele está começando a aprender agora. Porque todo mundo quer uma fruta que você abre, consome e joga fora. Pronto, não é cortar, comer um pedaço e guardar. Até Sim. porque o mamão, ele não se dá bem com geladeira. O mamão gosta de uma temperatura entre 8 e 10 graus. O consumo tem que ser rápido, né? Hoje eu acho que com esse evento dos plásticos de proteção até que melhorou um pouco. Mas ainda o consumo da fruta grande é muito mais para catering, é muito mais para café da manhã. Sim. Não é aquela que o cidadão consome na mão comendo a fruta igual é feito com uma fruta pequena. Verdade. Então hoje o grande mercado de fruta grande é os Estados Unidos. O europeu ainda quer a fruta pequena. No Brasil também a fruta pequena ainda é o grande mercado. E a fruta grande está entrando até porque os produtores hoje estão buscando botar mais qualidade nessa fruta grande também, que era uma coisa que não se preocupavam muito.
Então, mas eu diria que hoje ainda a grande percepção de fruta saborosa para o consumidor é a fruta do Grupo Solo, é a fruta pequena. Agora, a gente a gente observa, né? Quem está acostumado a ver, né, o sistema de produção, até mesmo de boa parte da cafeicultura capixaba, ela sabe que a lavoura do café começa no mamão. Exatamente. É mais ou menos isso aí, o cara vai plantar café, mas ele bota o mamão primeiro. É um casamento que deu certo, né? O casamento deu certo. Isso é só no Brasil, isso é só no Espírito Santo, não? Já você vê em vários lugares. Olha, a gente vê praticamente café com mamão no Espírito Santo. Aham. Eu fui até sondado por alguns produtores de São Paulo que quer fazer mamão com laranja. O pessoal do Nordeste hoje começa a fazer mamão com coco. Aham. Em algumas regiões do Espírito Santo faz mamão com pimenta. Mas o casamento celebrado mesmo como de sucesso é o café com mamão. É. Bacana demais. Eu acho que são curiosidades aí que o próprio capixaba, que a agricultura capixaba tem, né? Eu acho que, como você falou, eu pensei que tivesse. O próprio nome mamão já é uma curiosidade. É, verdade. Porque o mamão, ele passou a se chamar mamão com aquele mamão grande que tinham nas derrubadas do Brasil. Derrubava a mata e tinha aquele mamão nativo que ele chamava mamão São Paulo. Sim. Então ele dava a impressão de ser uma mama grande. Aí virou mamão. Mamão, olha só, rapaz, que curiosidade. Então são coisas assim que está muito ligado à nossa história. Né? Tinha uns que até mesmo, verdade. Você vê nessas roças, né? Na roça do vô, né? Na roça da avó. Mamão São Paulo. Que né? olhava assim, aquelas lavouras, aquele mamão. Esse é nativo. É nativo, você vê aquele formato, aquele mamão que vai, né? Lembra até realmente um seio. Exatamente. Verdade. Olha só, daí o nome mesmo, mamão. Mamão. Que coisa, olha, eu não sabia dessa história. Que bacana. Geraldo, vamos lá. Na sua história, se você tivesse que fazer alguma coisa de novo, se você pudesse voltar lá atrás, você faria alguma coisa diferente? Muito pouca coisa, tá? Muito pouca. Não Cita que eu acertei tudo. Agora eu vou amarrar você. Não é que acertamos tudo. Mas às vezes aprendemos até vezes mais com os erros do que com os acertos. O que você faria melhor? Fala pra gente. Olha, vamos entrar na intimidade. Não, talvez eu teria uma preocupação maior hoje em cuidar dos nossos solos. Olha só que bacana. Eu diria, e eu dou esse recado aos produtores: cuide do seu solo. É ali que está o seu patrimônio, cara. Nada vai te repor esse solo se você perder. Então esse seria talvez. E hoje, porque durante um mundo de tempo, cuidar de matéria orgânica, cuidar de solo era coisa de jacatatu. Aquela modernização, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com os insumos químicos em alta frequência, nós abandonamos um pouco isso. E eu sou formado no final da década de 70, início da década de 80. Quando essa agricultura, ela não era meio assim que considerada aqueles agrônomos ultrapassados, você falar em essa preocupação com o seu solo. O solo é um substrato que nós vamos botar química e ele vai produzir. Acho que isso talvez foi um dos grandes erros da nossa geração de agrônomos. Eu conversando com outras pessoas também, o agro capixaba tem essa característica, né? A gente é muito do mineral. Né? Isso, de certa forma, também torna o sistema produtivo um pouco mais custoso. Né? Se você pensar num equilíbrio, né? Aquilo que eu te falei no início, como os nossos solos eram organicamente ricos, a absorção química foi facilitada. Como nós fomos perdendo essa estrutura, sim, acabou. Agora você tem que inverter um pouco. Nós temos que voltar a cuidar dos nossos solos. Sim. Eu faço parte de um grupo aí da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos que é exatamente isso, discutir como recuperar a qualidade do nosso solo. E a matéria orgânica é o principal fator disso aí. Isso talvez era uma coisa que se eu voltasse lá 70, 80, lá quando eu comecei a trabalhar na Calimã, produzir mamão,
Eu mudaria hoje. Você ia, você ia ser chamado de Arigó, de antiquado, de Jeca Tatu. Mas eu faria tudo isso, porque eu inverteria totalmente. Naquela época era tradicional você gastar 70% com químico e 30% com orgânico. Com certeza hoje a gente faria o inverso. Sim. 80% com orgânico e 20% com químico. E outra coisa, né? Eu acho que muita gente acha que o orgânico ela deve entrar só a nível de plantio, mas não, né? Você tem toda uma manutenção que pode ser. A facilidade de você botar agrônomo, de você botar matéria orgânica no plantio, é até pela facilidade que você tem no preparo de solo. Então é interessante que você aproveite essa oportunidade e faça um depósito razoável ali. Uhum. Mas, olha, eu já vi lavouras de café com cacau. Se você vê o resultado da matéria orgânica em cacau, você assusta. Que o cacau vem da cabruca, né, cara? Sim, sim. Que tem matéria orgânica disponível exatamente, lá. Exatamente, sistema de produção em floresta, né? Então, agora trouxeram o cacau para o ambiente fora da mata e deixaram a matéria orgânica lá. O cacau reagiu, falou, não vou produzir aqui. Não, aqui eu não quero não. E agora eles estão reconhecendo isso e trazendo esse componente que era fundamental para o cacau lá. Sim. Então, esse tipo de visão da nutrição de plantas eu mudaria um pouco se eu pudesse voltar lá atrás. Bacana, show de bola. Geraldo, nós estamos encerrando devagarzinho aqui o nosso bate-papo. É bom que a gente guarda assunto para a próxima edição. E nós vamos estar, com certeza, você vai repetir a sua participação aqui com a gente. Foi muito bom, muito, muito gratificante para mim poder ouvir, né, e assimilar um pouco mais do seu conhecimento, a pessoa que eu admiro muito pela sua história, pela sua estrada, por tudo que você entregou para o agronegócio capixaba e agora, né, Brasil afora, mundo afora. Se Deus quiser. E muito legal, obrigado pela oportunidade, viu? Passa uma mensagem pro pessoal de casa. Antônio, meu neto vascaíno. Olha aí, ó. Um beijo do vovô. Agora eu quero deixar uma mensagem aqui para os estudantes de agronomia. Legal. Que hoje eu sinto que nunca na história da humanidade o saber valeu tanto. Você ter conhecimento hoje, você é reconhecido. A gente vem de uma época que quem indicava mais era o QI, né? Mas não era o QI de inteligência, era de quem indica. Hoje não. Um profissional com conhecimento hoje ele é respeitado no mundo todo. Então aproveitem que estão nas universidades, vamos adquirir conhecimento. É isso aí, um belo recado. Afinal de contas, a responsabilidade do Brasil e do agro brasileiro não encerra agora. E essa turma que tá seguindo, né, essa vida acadêmica das ciências agrárias tem uma responsabilidade muito grande. Olha, ouve o professor aqui. Geraldo, mais uma vez, obrigado. Nós vamos encerrando aqui o nosso Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso e Datamars Livestock. Aqui, o mundo rural é além da porteira. Obrigado. Forte abraço.